Comissão de Orçamento aprova quase 80% das emendas à LDO. Hospitais podem ter que entregar prontuário aos pacientes até 5 dias depois da alta. Detran inaugura espaço para atendimento às pessoas com deficiência. E concessionárias devem ser obrigadas a aceitar o Pix como forma de pagamento do pedágio nas rodovias do estado. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou quase 80% das emendas apresentadas pelos deputados ao projeto de lei que define as diretrizes do orçamento de 2025. O texto substitutivo vai ser votado em plenário até o fim da semana que vem. Das 549 emendas apresentadas ao texto da LDO, 293 foram aprovadas e 143 foram aprovadas com subemendas, o que significa a inclusão de 79,4% das sugestões apresentadas pelos parlamentares. Uma das emendas aprovadas do deputado Luiz Paulo prevê a revisão da LDO caso haja mudança na decisão do Supremo Tribunal Federal, que reduziu a dívida do Rio de Janeiro com a União e suspendeu a multa de 30%. O texto também prevê mudanças na Lei de Diretrizes Orçamentárias se o Congresso Nacional aprovar uma nova regulamentação do regime de recuperação fiscal com redução dos juros da dívida. Qualquer que seja a hipótese, os números mudam, né? A gente não tem mais certeza de quanto a gente vai pagar de dívida em 2025. Então, é possível que se tenha que ajustar esses valores função do que aconteça, uma decisão ou outra. O presidente da comissão, deputado André Correia, comemorou o alto índice de aprovação das emendas e explicou que, pela primeira vez, a LDO prevê as emendas individuais impositivas. O valor corresponde a 0,37% da receita líquida de impostos arrecadados pelo Estado, que deve ser dividido igualmente entre os 70 parlamentares da Alerj. A preocupação maior dos deputados são emendas que possam ser transferidas, sobretudo para os municípios, de forma direta. Então a gente aprovou algumas emendas no sentido de que facilitar e desburocratizar essa transferência. Ela vai ter toda a transparência, todo mundo vai poder acessar o deputado que fez a emenda, para onde ele destinou os recursos, o valor que ele destinou, mas a gente simplificou a tramitação disso. Está aberto a transparência, a controle popular, mas não ficar amarrado em uma série de questões burocráticas para chegar ao fim, chegar à população. As unidades de saúde do estado podem ser obrigadas a entregar um mini prontuário clínico aos pacientes na alta médica e o documento completo em até 5 dias. A informação foi divulgada pelo deputado Carlos Mink durante a audiência pública da Comissão do Cúmplice para debater o acesso ao prontuário como instrumento de combate à violência obstétrica. O projeto de lei de autoria do deputado, que inclui esta obrigatoriedade com prazos e sanções, está em tramitação nas comissões da Casa e deve ser levado em breve à votação no plenário. De acordo com o Mink, o acesso pleno a essas informações já é um direito previsto em lei no Estado. No entanto, como não há um prazo para entrega, isso dificulta o recebimento pelo paciente e também facilita possíveis alterações. Eles têm que ter acesso a tudo, porque a pessoa tem que saber o que fizeram com ela, que remédios que ela tomou, se ela tem uma inflamação, qual foi a origem disso. As mulheres, algumas estão depondo aqui agora, mostrando que algumas morreram porque ficou um resto de placenta que intoxicou. E, às vezes, retocam o prontuário para encobrir a falha que foi feita. E uma das sugestões da audiência é que as anotações originárias dos médicos, enfermeiras e ajudantes constem do prontuário, mesmo que depois isso seja passado a limpo e condensado, para que não haja, entre aspas, uma edição que encubra o que aconteceu. Nós queremos saúde, nós queremos transparência e nós achamos que as pessoas têm, sim, o direito líquido e certo de ter, num prazo determinado, logo na saída, em 5 dias,
tudo o que aconteceu com ela. Segundo dados da pesquisa Nascer no Brasil, da Fiocruz, muitas intervenções médicas desnecessárias são realizadas no Brasil, principalmente em relação às mulheres na hora do parto e aos recém-nascidos. Para a coordenadora da pesquisa, o acesso mais imediato ao prontuário traria mais proteção aos pacientes e especialmente para as mulheres, que muitas vezes nem sabem que sofreram uma violência. Em nenhuma outra tipo de internação em hospital se comete tanta violência quanto num parto. Não só contra a mulher, mas inclusive contra o bebê. Muitas intervenções são feitas e as mulheres muitas vezes nem reconhecem porque elas acham que é comum, né? Cortar a vagina no momento do parto ou fazer aquela força para o neném sair. Isso, em países desenvolvidos, isso não é nem reconhecido. Quando a gente pergunta o quanto que isso é feito lá, ela fala, isso não existe. Na Inglaterra, quando a gente perguntou aos ingleses, quanto que vocês têm que chama manobra de Christeler, que empurra para o neném nascer? Isso é uma baita de uma violência, né? E isso não existe em país desenvolvido. Eu acho que vai trazer uma proteção para os pacientes, e não é só para de parto, né? Isso é uma lei que vai abranger todos os pacientes. Então, eu acho que vai diminuir os erros, né, dos profissionais de saúde. A representante da Secretaria Estadual de Saúde informou que o acesso ao prontuário é direito do paciente e não pode ser negado pelos hospitais e as unidades de saúde. Mas ela também destacou que muitas vezes a burocracia encontrada nessas unidades pode aí atrasar a entrega desse documento, que precisa passar por vários setores até que a cópia possa ser de fato entregue ao paciente. Ela tem sim acesso a esse prontuário, é direito dela, o prontuário é dela, com as informações da paciente, que os profissionais de saúde que são responsáveis pela saúde daquela pessoa que foi assistida vai registrar o atendimento. E às vezes demora um pouquinho essa questão da burocracia que ocorre dentro do próprio hospital, que tem algumas etapas que devem ser cumpridas. O prontuário deve se passar pelo setor para que todos os profissionais possam registrar, fazer seus registros no momento, para que esse registro seja feito adequadamente. Depois esse registro precisa passar por alguns setores de controle, de pagamento, que precisa ser passado dentro da burocracia hospitalar, mas de forma nenhuma essa burocracia que é necessária dentro de um controle, de uma organização, de um serviço de saúde, pode impedir que o paciente tenha acesso a esse prontuário. Durante o encontro foram feitos vários relatos impactantes de violência obstétrica, especialmente ocorridas no Hospital Desembargador Leal Júnior em Itaboraí, como o caso da menina Thaisa, que morreu após complicações durante o parto, e a família custou a conseguir o prontuário, segundo a presidente do coletivo Axé em Luta, Ariane Magalhães. Para ela, o projeto que vai receber o nome da Thaisa será fundamental para que casos como esses não ocorram mais e para que as mulheres possam contar com a proteção e o atendimento humanizado a que têm direito. Durante toda a movimentação, a solicitação da presença das pessoas para os manifestos, a família sempre falava que eles queriam que isso não acontecesse com outras mulheres. E hoje sair daqui da Alerj sabendo que a lei que vai pressionar o Estado para que isso não aconteça, leva o nome da Thaisa, é de suma importância. Eu vou poder levar isso para a família, vou poder falar, olha, a nossa luta não foi em vão, né? A Thaisa nos deixou, isso nos traz muita dor, mas ainda assim a gente não queria que isso tivesse acontecido, mas saber que diante dessa proposta, o nome dela vai proteger outras mulheres é algo que minimamente nos conforta. 18 de junho é o Dia do Orgulho Autista. A data foi definida há 19 anos no Reino Unido e tornou-se uma celebração global. Nesta terça-feira, durante a reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a primeira-dama do governo do estado, Analine Castro, informou que o Detran do Rio inaugurou um espaço de atendimento para pessoas com deficiência. Com isso, o Departamento de Trânsito se torna pioneiro na área. É um local acessível que oferece serviços de veículos, habilitação e identificação civil. Nós criamos esse espaço sensorial totalmente adaptado, foi montada por uma equipe técnica multidisciplinar que entendeu esse ambiente, né, aconchegante para essa criança, para essa família. E esse documento, que é o documento essencial, né, o documento de identidade, que é através desse documento que essa criança se torna visível também, porque muitas famílias acabam não fazendo a identidade do seu filho
porque não consegue chegar pela dificuldade ou mesmo, né, pelo transtorno que é por causa das dificuldades de estar num lugar público, num lugar aberto. Esse piloto, o governador Cláudio Castro, que é um atuante na área, um conhecedor da área, ele falou isso de maneira muito clara. Eu estive com ele, inclusive, na inauguração deste posto do Detran, que é absolutamente acessível e inclusivo. Ele é um piloto, e um piloto que precisa ser replicável para outros postos. Porque o ideal, e como bem disse o governador, é o seguinte: todos os postos precisam ser acessíveis, não somente um, né? Então, a ideia é que ele não seja somente um piloto, ele seja um modelo replicável para tornar todos, né, acessíveis, para que todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência possam ser atendidas com igualdade. Na verdade, na Francisco Bicalho é o primeiro Detran do Brasil totalmente adaptado para as pessoas com deficiência. E dentro desse Detran, hoje foi inaugurada uma sala de acomodação sensorial, que é uma sala de regulação para as crianças e adolescentes com espectro autista e suas famílias fazerem a emissão do documento ou aguardarem o documento de uma forma acolhedora, de uma forma confortável. Ações como a do Detran do Rio ajudam a promover a conscientização sobre o autismo. Não basta só essa iniciativa, é preciso ter também profissionais capacitados para atuar junto a esse público. Esse foi um dos temas debatidos na frente parlamentar. No autismo, a gente não pode trabalhar com empiria, a gente precisa de cientificidade, a gente precisa daquilo que é reconhecido como tendo validade científica. Hoje, por exemplo, em termos de autismo, o padrão ouro internacional é a ciência ABA e os métodos que se inspiram nessa ciência ABA. E o que vai funcionar para cada autista só tem como saber na individualidade, porque cada caso é um caso, cada autista é único e o autismo, na verdade, não é autismo, é autismos no plural. Nós, quando entramos aqui, percebemos que tem muitas leis, muitos projetos de lei, a própria Constituição Federal, que hoje, né, o autista ele é incluído nos direitos das pessoas com deficiência. Temos a legislação estadual e infelizmente, o que a gente observa é que não faltam leis. Quando eu entrei, tinham muitas leis tramitando, muitas leis sendo feitas. O que nós precisamos lutar para que, de fato, os autistas tenham a dignidade, as pessoas tenham, né, com deficiência, tenham, né, uma qualidade de vida melhor, é para que essas leis efetivamente saiam do papel e que se tornem uma realidade. No Brasil, são cerca de 6 milhões de pessoas diagnosticadas com um transtorno do espectro autista. A inclusão social é muito importante para a área. A criação de centros de atendimento integral pelo SUS está em análise no Senado Federal. Porém, é preciso fazer mais, como garantir o atendimento na rede particular vinculado aos planos de saúde. É muito importante. Por quê? Porque vai dar condição com que muitas pessoas sejam atendidas, mas vai ser suficiente não. É onde entra o atendimento através dos planos de saúde por aqueles que têm a condição de bancar na parte complementar, porque a gente vê que por mais que o sistema único de saúde seja sensacional, a demanda é muito maior. Na sessão de hoje, os deputados votaram o projeto que obriga concessionárias responsáveis pela administração de rodovias no estado a incluírem o Pix nas formas de pagamento aceitas nos pedágios. Caso isso não aconteça, o motorista deverá ter a passagem liberada. A proposta da deputada Marta Rocha complementa uma lei que já obriga as concessionárias a oferecerem um pagamento com cartão de crédito e de débito. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. O Pix é uma realidade na vida de todo mundo, do cidadão do Rio de Janeiro, do brasileiro e do turista estrangeiro. Então, o que a gente está reproduzindo aqui é uma experiência que já foi objeto de sucesso em 3 outros estados, né? No Espírito Santo, no Mato Grosso, no Minas Gerais. A possibilidade de você realizar um Pix leva apenas 10 segundos, portanto não vai causar nenhum embaraço, atraso de fila, pelo contrário. Eu tenho absoluta certeza que essa lei vai agradar e muito ao cidadão e aos turistas da nossa cidade. A venda de bebidas ou produtos em recipientes de vidro pode ser proibida no entorno de
de estádios esportivos em dias de jogos. O autor da proposta, o deputado Carlinhos BNH, explica que as bebidas poderão ser vendidas, desde que o comerciante não entregue a garrafa de vidro para o consumidor e sirva a bebida em outro recipiente. Ainda de acordo com o texto, a proibição acontecerá na distância de um raio de 200 metros dos estádios nas 5 horas que antecedem e que sucedem a partida de futebol. No caso de descumprimento, poderão ser aplicadas multas de aproximadamente R$ 216 mil. A proposta dos deputados Carlinhos BNH, Índia Armelau e Brazão foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção ao veto do governador. O projeto é para trazer mais segurança os torcedores que frequentam o estádio. Não quer dizer que não vai poder vender a bebida no recipiente de vidro. Só é proibido entregar o recipiente de vidro na mão do torcedor, até porque a gente viu aquele caso em São Paulo que aconteceu e várias informações que a gente recebeu em reuniões. Pessoal do BEP, pessoal que faz policiamento no entorno dos estádios, informando que esses bares aí, infelizmente, entregam o recipiente de vidro na mão do torcedor e o torcedor mal intencionado acaba colocando a família de bem em risco. A arte evangélica pode ser reconhecida como manifestação cultural no estado do Rio. Gravações de músicas gospel, publicação de livros de teor cristão evangélico, danças e artes plásticas, shows e eventos gospel são ações que passam a ser reconhecidas como manifestações culturais. O projeto do deputado Samuel Malafaia foi aprovado e segue para a análise do governador. Nós temos diversos livros tão bons, histórias maravilhosas, cantores famosos que cantam músicas extraordinárias, pregadores que ensinam a pessoa dentro da Bíblia a se comportar adequadamente na sociedade perante Deus. Então o evangélico é uma população imensa, isso é uma manifestação cultural do nosso país. Os parlamentares voltaram a discutir o projeto de resolução da deputada Renata Souza, que regulamenta a licença maternidade e paternidade para deputados estaduais. O texto prevê que deputadas tenham direito a 180 dias de licença, podendo ser prorrogada por até 90 dias em casos de aleitamento. Já os deputados terão 30 dias de licença paternidade. Os prazos estipulados do projeto são os mesmos já concedidos para servidores públicos do Estado do Rio. O texto volta a ser discutido em plenário. Por unanimidade, os deputados aprovaram a entrega da medalha Tiradentes pós-mortem ao deputado Ottoni de Paula Pai. O parlamentar faleceu no fim do mês de maio, aos 71 anos, vítima de um câncer no fígado. Renato de Paula, filho de Ottoni, participou da votação e agradeceu a homenagem. Eu esperava apenas um dia formal de protocolo, queria estar aqui representando minha mãe, representando meu irmão e minha família, minha esposa, mas foi muito mais do que isso, né? Foram os deputados demonstrando as memórias que o papai deixou, 1 ano e 4 meses de mandato. E realmente a vida não é o tempo que a gente vive, mas a intensidade. Meu pai mostrou que quando ama a vida pública, quando ama servir, se faz com intensidade, se faz sempre admirando o que há de bom nas pessoas, isso independente da direita ou da esquerda. Foi alguém cordial, foi alguém que, além da cordialidade, trabalhou muito. Então, foi um dos deputados na pauta da pessoa com deficiência que mais trabalhou. Muito orgulho de ser filho do Ottoni de Paula Pai. Eu espero poder, como Jesus disse, a gente nunca vai superar o mestre, mas se eu for parecido com ele, andar aonde ele andou, já ficarei muito orgulhoso da minha vida. A lei que criou o programa Condomínio Seguro, que garante aos profissionais de limpeza, porteiros, zeladores e síndicos de condomínios treinamentos para prevenção de acidentes e ocorrências de segurança patrimonial, pode conter também orientações para prevenção de incêndio. O objetivo é reforçar a segurança e garantir que moradores e funcionários saibam como proceder em emergências com fogo. O projeto do deputado Carlos Macedo foi aprovado em primeira discussão e retorna para mais uma votação em plenário. Analisado o projeto da deputada Tia Ju, que determina a colocação de cartazes nas unidades de saúde conveniadas ao SUS, com informações sobre o direito das mulheres que passaram pela mastectomia em função do câncer de mama, de realizar cirurgia plástica de reconstrução de mamas e micropigmentação dos mamilos. As pacientes também têm direito à fisioterapia de reabilitação.
A matéria foi aprovada em primeira discussão e retorna à pauta para a segunda votação. Pode ser criada no Estado uma política de prevenção ao abandono e evasão de alunos de cursos técnicos e de universidades. A proposta do deputado Vinícius Cozzolino tem o objetivo de estabelecer políticas públicas integradas entre as secretarias para que possam abordar as causas dessas evasões nesses níveis educacionais. A implementação das ações deve levar em consideração a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O texto propõe diversas atividades que promovam a integração entre os estudantes e fortaleçam laços com a instituição de ensino, além de núcleos de assistência com monitorias e apoio psicológico. A proposta foi aprovada e retorna para a segunda discussão. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.